E aí, suave? Eu tava conversando com um amigo um dia desses e a gente tava falando sobre qual era o melhor primeiro episódio de anime, pelo menos na nossa opinião. E a gente ficou um bom tempo relembrando de algumas obras e tentando argumentar sobre qual delas tinha sido o melhor início. Isso me deu uma ideia de vídeo aqui pro canal porque a minha escolha de melhor primeiro episódio foi disparado o de Yu Yu Hakusho. E o porquê de eu gostar tanto desse episódio, já que ele trata de assuntos tão delicados, mas tão presentes na vida de todo mundo, é o assunto de hoje. Então, não te esquece de deixar o like para apoiar mais conteúdos nesse canal. Deixe aí nos comentários qual é o seu primeiro episódio de anime preferido e, sem mais enrolação, partiu pro vídeo. É interessante que, apesar de ser o primeiro episódio, a narrativa que não está muito preocupada em apresentar tantos elementos sobre o que vai ser a história. Esse padrão já bastante repetitivo, tipo, esse é o protagonista e o objetivo dele é chegar em tal canto ou se tornar tal coisa. Na verdade, esse episódio é bem mais introspectivo e traz uma discussão existencial sobre o ponto de vista do herói da história e nos coloca para refletir sobre como as pessoas podem nos enxergar de uma forma extremamente superficial a ponto de nos pôr em rótulos que, se nós não tomarmos cuidado, podemos acabar acreditando neles. E, em contrapartida, também se discute aqui como nós muitas vezes subestimamos os sentimentos dos outros por nós e até o que nós achamos que as pessoas pensam sobre a gente. Nesse episódio nos é apresentado Yusuke Urameshi, um garoto que, aos olhos de todos na escola, é visto como mais um delinquente sem esperança de melhora. Um caso perdido, a ponto de todos, e inclusive alguns professores, terem medo dele. Com exceção de sua amiga de infância, Keiko, que, talvez por ter sido mais próxima dele, seja a única que naquele momento via algum valor por trás daquela imagem de valentão que ele acabou vestindo, já que era isso que todos esperavam dele, afinal. E aqui já temos esse primeiro ponto. Talvez Yusuke tenha ouvido tanto dos outros que ele era aquilo que diziam dele, que acabou acreditando. Tanto que naquele dia, depois de ser acusado injustamente pelos professores de estar roubando os outros alunos, de sua mãe mostrar não se importar tanto assim com o que ele faz ou deixa de fazer da vida, ele havia decidido que largaria a escola e vestiria de vez a carapuça que lhe deram. No entanto, um evento inesperado acontece e muda todo o rumo da história. Ao ver que uma criança brincando na rua seria atingida por um carro, ele se joga para salvá-la, sendo atropelado no seu lugar e perdendo sua vida instantaneamente. A história começa justamente a partir daí. Yusuke vê o seu corpo morto e entende que já não está mais entre os vivos. Fato é que a forma como essa tragédia aconteceu surpreendeu a todos, pois, como disse, ele era visto pelos outros de uma forma marginalizada e ninguém esperava que ele fosse capaz de dar sua própria vida em um ato tão nobre. E analisando esse recorte, podemos parar para pensar em como a imagem que nós temos dos outros pode ser falha e que muitas vezes, na vida íntima das pessoas, elas podem ser até mesmo o contrário do que imaginamos que ela seja. Como um valentão do colégio que era o Yusuke, que no final das contas era um herói e morreu salvando uma criança, mostrando o quão superficial é a nossa perspectiva sobre os outros, mesmo de pessoas que costumamos ver rotineiramente, como um colega da escola ou do trabalho, por exemplo. E esses rótulos são tão marcantes que, mesmo depois do acontecimento, alguns professores presentes no velório dele até debocham, dizendo que provavelmente ele estava, na verdade, tentando empurrar a criança e não salvá-la. Além disso, no anime, eles até exageram, dizendo que nem os deuses imaginavam que Yusuke seria capaz de um ato tão nobre, e que por isso sua morte não havia sido prevista e então não havia vaga para ele nem no céu e nem no inferno, sendo-lhe dado a oportunidade de voltar ao mundo dos vivos. E esse acontecimento que ocorreu com ele nos mostra que o nosso passado não pode ser visto como uma âncora, que dita quem somos e que já predispõe nossas próximas atitudes, já que o Yusuke, contrariando até mesmo os deuses, mostrou ser digno de uma nobreza de espírito, mesmo que o seu passado pudesse ser manchado por outras atitudes. Sempre há chance de mudança e redenção. E a história do nosso protagonista começa a partir daí. Acontece que, mesmo com a proposta de retorno ao mundo dos vivos, Yusuke prefere continuar morto, pois para ele seria melhor para todos assim,
Afinal, ele acreditava que ninguém gostava tanto dele a ponto de realmente se importar se ele deixasse de existir. Porém, antes de tomar em definitiva essa decisão, ele vai assistir o seu velório. E, como espírito, acaba vendo que os sentimentos que as pessoas tinham por ele era, na verdade, bem diferente do que ele imaginava. Apesar de alguns professores terem gostado de sua morte, como eu havia dito, o diretor da escola se mostrou extremamente triste com o acontecimento, admirado com seu ato, mas preferindo que ele não tivesse feito isso, mostrando que mesmo com tudo que diziam sobre Yusuke, ele ainda tinha fé no garoto. A criança que ele salvou fala para sua mãe e para todos ouvirem em como Yusuke era divertido, um lado que talvez poucos haviam visto dele, e pede para sua mãe para voltarem lá quando ele estivesse acordado. Sua mãe, que Yusuke achava que ficaria melhor sem ele, estava desolada. Sua amiga, Keiko, que sempre implicava com ele, aos prantos, revela seus sentimentos por Yusuke e sua dor de saber que não voltará a vê-lo outra vez. E até mesmo Kuwabara, que talvez o Yusuke achasse que sentia ódio por ele, por ser um delinquente de outra escola e que sempre puxava briga com Yusuke, mas que na verdade ele tinha o escolhido como rival justamente por considerá-lo forte. No fim das contas, o que Kuwabara sentia por Yusuke era admiração. Essa, inclusive, é uma das melhores cenas de tudo que eu já vi na minha vida. Justamente por mostrar a complexidade que são os sentimentos das pessoas por nós e como podemos interpretá-los de forma errada. Calma. Relaxa, Kuwabara. Me deixa! Calma. Me deixa! Larga! Tem que respeito. É o Kuwabara. Ah, isso foi sujeira sua! Você morreu sem me dar uma revanche! Eu prometi que ia matar! Você está escutando? Ele tá morto. Ele não pode te ouvir. Ressuscite, maldito! Volte e venha me enfrentar! E agora, quem é que vai lutar comigo? Repite o soco, maldito! Repite! Kuwabara. Yusuke, depois de perceber que havia pessoas que de fato se importavam com ele e que faria muito mais falta do que havia imaginado, decide voltar à vida. Ele, que era visto apenas como mais um marginal delinquente, se torna o herói dessa história. E a partir daí, nos episódios seguintes, passamos a acompanhar um dos melhores protagonistas dentre todos os animes, mostrando que ele era bem mais do que as pessoas achavam dele. Muito obrigado a você que chegou até aqui. É claro que o anime, apesar de eu gostar bastante, é só um pano de fundo pra gente poder conversar sobre essas questões tão importantes. Então, se você captou a ideia, eu fico bem satisfeito. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar no engajamento do canal. E no mais é isso. Até a próxima. Valeu e tchau.